Os 3 estágios do engano do pecado. John Owen. Por causa da propensão ao mal presente na natureza humana, os puritanos estavam bem cientes do engodamento do pecado. John Owen enxergou 3 estágios no engano do pecado. Primeiro, a perspectiva se perde na vileza do pecado e na maravilha da graça de Deus. A tendência do pecado é sempre diminuir a seriedade do pecado. A verdade bíblica perde sua empunhadura na imaginação e é reduzida a simples conteúdo cognitivo. À medida que as sensibilidades espirituais são entorpecidas, o cristão perde aquele prazer santo que já foi motivo primeiro em sua vida. Em segundo lugar, quando as inclinações não estão firmemente direcionadas às coisas de Deus, a atração do pecado faz sua aparição na imaginação. À medida que o pecado é contemplado sem o correspondente senso de desgosto, ele capta a imaginação e a torna positivamente desejável. A imaginação rola o prazer do pecado, tal qual o rolar da comida feito pela língua, para agradar o paladar. Em terceiro lugar, a vontade anui ao que parece ser bom à mente e cria racionalizações para justificar o pecado que está sendo contemplado. As emoções são alteradas e inflamadas pelas representações vívidas do prazer do pecado, enquanto as convicções da consciência são aliciadas. Se essa corrente de engano não for quebrada, ela conduzirá a atitudes e ações pecaminosas. Mais tarde, após o pecado residente ter criado um padrão de hábito, o ciclo pode ocorrer tão rapidamente que não haverá mais quaisquer consciência dos estágios do conferenciar e do seduzir. Em lugar disso, o comportamento acontecerá rapidamente e com pouca advertência. Nesse sentido, Thomas Brooks adverte contra o engano do pecado quando ele aparece por intermédio das cores da virtude. Em sua descrição acerca do efeito produzido pelo desmascarar do pecado, a eloquência de Brooks condiz com a importância do evento e capta a intensidade que é a marca registrada do puritanismo. Há almas, quando te deitares sobre o leito de morte e compareceres diante do tribunal, o pecado será desmascarado. Suas vestes serão retiradas. Aí ele terá a aparência de mais vil, imundo e terrível que o próprio inferno. Dessa forma, aquilo que outrora aparentava ser doce, agora parecerá tremendamente amargo. E aquilo que apresentava ser mais prazeroso, parecerá tão desprezível, tão assustador à alma. A vergonha, a dor, o fel, o amargor, o horror, o inferno que é a realidade do pecado, quando despido, despertará nas pobres almas. O pecado certamente se demonstrará mau e amargo para a alma, quando suas vestes forem arrancadas. Brooks também adverte que dar preferência a um pecado menor impele o diabo a nos tentar a cometermos um pecado maior. O pecado possui natureza usurpadora, ele rasteja, deslizando pelos degraus da alma passo a passo. Com isso, Owen concordou, apresentando o pecado como uma força existente dentro do coração humano. Primeiro ele cobiça, mexendo e movimentando invenções imoderadas na mente. Deseja, por meio de apetites e dos interesses, propondo-os à vontade. Mas não para por aí, pois não pode parar. Ele insta, pressiona e persegue seus propósitos com determinação, força e vigor, luta, contende e guerreia para obter seu fim e propósito. Dessa forma, grande parte do aconselhamento puritano concentrava-se no problema do pecado por causa da sua extensão penetrante, seu caráter enganador e sua natureza pervertida. Reconhecendo o engano residente em cada coração, os conselheiros puritanos sabiam que aquilo que as pessoas menos queriam ouvir era o que elas mais precisavam ouvir. Por conseguinte, a solução que os pastores puritanos ofereceram aos dilemas criados pelo domínio do pecado foi o princípio da mortificação. Mortificação significa matar as obras do corpo, como está em Romanos 8,13. Mortificar significa tirar toda a força, o vigor e o poder do pecado, de modo que ele não possa agir por conta própria ou se impor na vida do crente. Isso inclui não apenas o fruto do pecado nos padrões da conduta exterior, mas também a raiz do pecado nas motivações e desejos interiores. Em seu desenvolvimento do conceito de mortificação, John Owen explica primeiro o que o conceito não é antes de descrever o que ele é. Mortificação não significa eliminar o pecado a tal ponto nesta vida que esse deixa de se constituir um problema.
Embora esse seja o alvo da santificação, ele não pode ser alcançado na vida presente por causa da presença do pecado que em nós habita, como está em Romanos 7, de 14 a 25. Em segundo lugar, mortificação não significa alcançar um grau de civilidade ou conformidade à moralidade exterior, pois tal pode parecer para o próprio homem e para os outros que são bastante mortificados, quando, quem sabe, seus corações sejam um fosso permanente de todo tipo de abominações. Em terceiro lugar, a mortificação não significa substituir um pecado por outro, pois todo pecado é digno de morte. Por fim, vitórias ocasionais sobre o pecado não constituem mortificação do princípio do pecado. O delinear de John Owen daquilo que está presente na mortificação foi bem resumido por Sinclair Ferguson. Ao contrário, a mortificação envolve o enfraquecimento habitual do pecado e o constante lutar contra ele com certa medida de sucesso. A batalha precisa ser perpétua, pois cada manifestação do pecado contém as sementes do domínio ímpio do pecado e inclina-se sempre para o mesmo fim. Existe uma crucificação universal necessária da carne por meio da qual o pecado é enfraquecido. O segredo do caráter puritano pode ser encontrado na atitude para com a vida cristã na constante batalha espiritual contra o pecado. Isso difere bastante da quantidade de seminários a respeito de batalha espiritual que estão sendo oferecidos hoje, em que o cristão aprende a lutar contra as forças demoníacas ao seu redor. Os puritanos não lutavam contra demônios, mas contra si mesmos. Por conseguinte, adquiriam certa maestria sobre si mesmos, produzindo a piedade e vida. Os 3 estágios do engano do pecado. John Owen, 1616-1683.